Olá, meu nome é Ulisses Juliano, sou professor universitário, estou fazendo mestrado sobre o tema de pesquisa Inteligência Artificial e o impacto nas relações de trabalho, né? E a ideia da pesquisa é justamente identificar como que a gente consegue proteger os direitos humanos com o advento da inteligência artificial. Muito tem se falado sobre inteligência artificial, sobre aquele viés de ficção científica que a gente já viu nos filmes, né? Então a gente tem Blade Runner, a gente tem Eu, Robô, a gente tem um Odisseia no Espaço, enfim, vários filmes que visualizam a inteligência artificial de uma forma negativa. Mas isso não é uma realidade. A gente já tem hoje a inteligência artificial como um fator determinante no nosso cotidiano. Hoje, quando você ligou o seu celular, você invariavelmente já estava sendo impactado por inteligência artificial. Se você tira uma foto lá na praia, toda linda, todo lindo, e manda aquela foto numa rede social, a rede social, por meio de inteligência artificial, sem nenhuma interferência humana, ela já vai identificar quais são as pessoas que teriam interesse em visualizar aquela foto, aquela imagem, e vai proporcionar para aquelas pessoas a oportunidade de visualizar a sua foto. Então, isso acontece em fração de segundos. A sua vida está completamente, atualmente, sendo impactada pela inteligência artificial. Quando você coloca um currículo num banco de dados, em um site que faz captação para o mercado de trabalho, antes de algum ser humano analisar o seu currículo é verificado por uma inteligência artificial e ela já vai identificar dentro do seu currículo algumas palavras-chave que são interessantes para o contratante, para o empregador. Então essa primeira seleção que você passa não é por um ser humano, é por uma máquina, que ela é completamente isenta e vai fazer essa seleção. E aí já tem um primeiro ponto que a gente precisa identificar. Quando o desenvolvedor de uma tecnologia de inteligência artificial, ele vai desenvolver um software de inteligência artificial, por exemplo, sobre seleção de perfis para o mercado de trabalho, os vieses cognitivos desse desenvolvedor, do técnico, de quem está desenvolvendo essa tecnologia, vão estar imprimidos no software. E aí a gente já tem um problema. E eu dou um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, uma universidade americana foi contratada para desenvolver um software de inteligência artificial para identificar na hora da prolação da sentença, da pena, melhor dizendo, na hora da prolação da pena, quem era o apenado, como que essa pena deveria ser implementada, a dosagem de tempo, se o regime era fechado, era aberto, todas as complexidades de estabelecer uma pena para alguém que foi condenado criminalmente. E qual era o interesse do judiciário? O interesse era que, na hora da aplicação da pena, os juízes não imprimissem nessa aplicação da pena os seus preconceitos. Então, se o apenado era mulher, se era homem, se era negro, se era branco, se era descendente de índios, enfim, nada disso o judiciário queria que interferisse na aplicação da pena. Então o tribunal ia normalmente até o momento da sentença. Se a pessoa fosse condenada, na hora da aplicação da pena, quem aplicaria a pena era essa tecnologia de inteligência artificial. Pasmem vocês. Quando eles fizeram a análise dessa tecnologia e das penas que elas tinham aplicado, já tinha chegado mais ou menos em 1.700 sentenças que foram aplicadas, repetiu o viés cognitivo preconceituoso.
Porque quem desenvolveu o software de inteligência artificial também tinha preconceitos. Então, como foi feito nos Estados Unidos, pessoas latinas americanas eram, quando recebiam a pena, eram penalizadas com mais rigidez, com mais dureza, ao se comparar com uma pessoa branca e sem nenhuma vinculação com imigração, né? Negros também eram condenados com mais rigidez, eram apenados com mais rigidez. Isso é importante a gente saber porque é uma preocupação já atual. A gente quer utilizar essa tecnologia para fugir de vieses cognitivos preconceituosos, discriminatórios, mas quem desenvolve essa tecnologia está carregado com esses vieses cognitivos, culturais, preconceituosos, discriminatórios. Então, grandes empresas elas já estão fazendo um filtro, logo após esse software ser desenvolvido, passado por um filtro de várias pessoas que vão analisar como que será a aplicação dessa tecnologia para que ela não replique posicionamentos humanos discriminatórios e minimize o impacto desses viés cognitivos. Isso é um ponto importantíssimo que, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é exatamente sobre o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho. Eu já falei para vocês que no momento da contratação, você já isso aí é independente, você vai passar por um critério avaliativo por meio da inteligência artificial. E no momento da dispensa também. Esses dias nós tivemos uma notícia de um software russo que foi contratado por uma empresa chinesa e justamente para fazer um critério de seleção com o mínimo de discriminação, de preconceito possível, em uma mega empresa multinacional. E o que aconteceu? Quando esse programa foi liberado para fazer essa seleção e demitir pessoas, ele demitiu 150 pessoas em 2 segundos. 150 profissionais foram demitidos instantaneamente. Eles pararam o processo e foram identificar, mas o sistema ele tem essa questão, ele não vai entrar em minúcias, ele não vai entrar em detalhes que seres humanos entrariam, como questão de afetividade, como questão de relacionamento interpessoal dentro da empresa. Ele analisou os critérios que foram denominados para ele, que foram listados para essa inteligência artificial, e as pessoas da empresa que tinham o perfil que encaixava com o perfil que deveria ser demitido, a inteligência não titubeou. Em 2 segundos, essa pessoa já estava demitida. E aí eles pararam, assustaram com a rapidez, com a velocidade, mas as pessoas já estavam demitidas. Na relação de trabalho, a grande ideia que estão desenvolvendo hoje, eu dou exemplos como principalmente de empresas desenvolvimento automotivo, de criação de veículos, principalmente na Europa. A gente identifica empresas como os Volkswagen, como Mercedes, elas já aplicam a inteligência artificial de uma forma muito massiva dentro da empresa, né? Então, para construir veículos, para identificar detalhes de veículos de uma forma muito precisa. E a inteligência artificial tem essa potencialidade. E aqui eu quero fazer uma pequena diferenciação entre inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca. A inteligência artificial fraca é aquela inteligência artificial da automação. Então, por exemplo, dentro de uma fábrica, é aquela inteligência artificial que vai pintar os veículos. Então você coloca lá tinta vermelha como combustível dessa máquina e todo veículo que estiver ali na esteira para ela vai pintar de vermelho. Isso vai acontecer com 10 veículos, com 100, com 1.000, com 20 mil veículos. Essa é para isso que ela funciona. Então esse sistema de automação
seja para você entrar num edifício por meio de uma digital, por meio da leitura facial, ele é muito simples, simples para a gente falar. É claro que desenvolver um software exige uma complexidade absurda, que nós estamos visualizando hoje, mas a ideia dele é automatizar. Então isso está substituindo, por exemplo, as profissões que vão ser substituídas de uma forma muito rápida daqui para frente. Motoristas de ônibus, motoristas de veículos como Uber, como táxis, vão ser substituídos, já estão em testes. Vários protótipos na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão. Então, nós temos nesses países já implementado vários protótipos que já estão em fase de testes. Em alguns países já está com pedido de autorização para que o governo libere para que isso comece a se tornar realmente uma atividade. E a ideia é exatamente substituir o motorista, substituir o condutor, substituir o cobrador em ônibus, substituir o motorista de ônibus, e aquele veículo ele vai atender a demanda do consumidor de uma forma muito simples. Você vai solicitar o tipo de serviço, por exemplo, de transporte que você se utiliza hoje, vai sair da sua residência para o seu local de trabalho e vai chegar um veículo na sua casa, na porta da sua casa, sem nenhum motorista. E você vai entrar, vai fazer toda a relação de pagamento por meio do aplicativo, vai ser levado até o seu local de trabalho, e isso aconteceu sem nenhuma interferência humana. E não tem ninguém também por trás desse veículo acompanhando se o veículo está tramitando correto ou não. Os testes são muito promissores. A quantidade de acidentes que esses veículos autômatos participam em comparação aos seres humanos é uma coisa assim absurda. Chega a 90% de efetividade. Então, por quê? Esses veículos eles transitam em vias, evidentemente que com vários sistemas que vão fazer a comunicação com o veículo, ele tem uma série de sistemas de ética para fazer seleção em um caso de acidente, como que ele vai se comportar, se desvia, para onde desvia, se salva o passageiro, se salva o pedestre. Tudo isso já está sendo discutido em larga escala. Não é uma discussão simples, não é uma discussão leviana, porque o interesse das empresas é realmente implementar esses serviços. Então, é um exemplo de tipo de profissão que vai desaparecer. Profissões que trabalham de formas autômatas, como, por exemplo, um servidor público que fica recebendo documentos em um almoxarifado, em um local de protocolo, essas profissões vão desaparecer. Então, o que você precisa fazer, aí aonde você está me assistindo, é identificar a profissão em que eu estou hoje exercendo. Ela tem condição de ser substituída por uma inteligência artificial? Um robô, um software, consegue fazer o meu serviço? Ou o meu serviço demanda uma complexidade muito grande que a tecnologia ainda não pode atingir? É isso que você tem que pensar. Se você conseguir identificar que sua profissão pode ser substituída, pode ter certeza que ela será. É uma questão apenas de tempo. E como que você se protege disso? Dentro de diversos organismos internacionais, como a OIT, a OCDE e várias grandes empresas como Google, Facebook, agora é Meta, a Apple, empresas de veículos também, elas já estão identificando formas colaborativas, e aí é o cerne, é o núcleo da minha pesquisa, colaborativa entre a inteligência artificial e a relação de trabalho. De você desenvolver um trabalho em que a inteligência artificial possa maximizar a capacidade de produção humana. A ideia é não substituir o ser humano, porque o ser humano, a capacidade cerebral é incrível. A nossa capacidade de produção, de desenvolvimento, de criatividade
ela está muito longe de ser alcançada pela inteligência artificial. E o que as grandes empresas estão fazendo? Elas querem captar isso. Profissionais criativos, profissionais versáteis, profissionais que não necessariamente têm que entender de inteligência artificial, de tecnologias disruptivas ou de tecnologia de informação, não. Mas na sua área ele tem uma capacidade de criatividade, de produção, de desenvolvimento e de evolução de conhecimento muito grande. Esses profissionais vão trabalhar em parceria com a máquina e a máquina vai fazer os trabalhos pesados, os trabalhos, por exemplo, ao invés de você ler 10 mil páginas para desenvolver um projeto de pesquisa na área de engenharia, na área de construção civil, na área do direito, inclusive, para você desenvolver uma tese, já temos tecnologias de inteligência artificial que ela faz a leitura desses textos e te dá já o resumo daquilo que realmente é relevante para o que você está pesquisando. Então é uma leitura direcionada à sua intenção. Isso é evidente que isso facilita muito o trabalho. Eu falo para vocês do que já acontece hoje no Brasil. Não estou falando de coisa de fora. Aqui no Brasil, no nosso Tribunal de Justiça em todos os estados, seja na primeira instância ou aqui em Brasília na segunda instância, nas suas mais diversas esferas, a inteligência artificial já é utilizada com ampla adesão pelo tribunal, e não só ampla adesão, como exigência do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos diversos normativos do Conselho Nacional de Justiça para otimizar, e é isso que eu estava falando, o trabalho do servidor público. Então, a questão não é substituir o servidor. Aquele servidor que ele é extremamente competente, por exemplo, em processo civil, em processo do trabalho, em processo criminal, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem estudos, ele tem pesquisas em determinadas áreas. Hoje, às vezes, ele está perdido em uma área que uma tecnologia pode substituir. Ele está dando andamento em processo de forma completamente substituível por uma tecnologia. Então, o que está acontecendo hoje nos tribunais? O sistema de tecnologia de inteligência artificial já recebe o processo, já faz a seleção para qual vara esse processo vai ser distribuído. Após ser distribuído, já gera certidão naquela vara. Vários andamentos são dados de forma automática. Então, às vezes, o processo ficava parado, não por falta de vontade do servidor ali dentro de uma vara, mas por causa do volume de trabalho. E o que ele precisava fazer? Apenas conferir o processo se ele estava no momento, espaço temporal adequado do processo, né? Do andamento processual. E só essa conferência às vezes demorava um mês, porque ele tinha ali na sua mesa 40, 50 processos para ele dar andamento por dia. Isso hoje é feito de forma automática. Você peticionou, o sistema já identifica a sua petição, já sabe qual é a petição que você está identificando, já fecha o seu prazo, já abre prazo para outra parte. O servidor fica apenas visualizando esse andamento para saber se a tecnologia está fazendo de forma correta. Então, hoje nós temos, por exemplo, pasmem vocês que ainda não sabem, leitura de recursos feita completamente por inteligência artificial para critério de admissibilidade. Então, antigamente caía na mesa de um servidor, vamos supor, um gabinete de um ministro ou de um desembargador recebe aí por mês 500 a 1.000 processos, vamos colocar assim um número hipotético. Então, tem ali 10, 15 servidores, eles teriam que analisar 1.000 processos, 1.000 recursos por mês, só para saber se aquele recurso era ou não admissível, se ele preenchia os critérios de admissibilidade. Isso era feito pelos servidores. É uma coisa completamente substituível. Não precisa você ter um nível superior, não precisa você ter um profundo grau de conhecimento para saber se aquele recurso é admissível ou não. São critérios técnicos e muito claros dentro do processo. E esses critérios podem ser
informados para a inteligência artificial, ela identifica esses critérios e, ao identificar esses critérios, ela vai e já deixa claro, olha, esse processo é inadmissível por causa disso e esse processo é admissível, ele preenche os requisitos de admissibilidade e ele segue o seu curso natural. Isso, gente, em questão de segundos. Então, melhora a qualidade de vida do jurisdicionado, do cidadão que acessa o judiciário em busca de uma pretensão jurisdicional, melhora a qualidade de vida do servidor, que não vai precisar ficar se atendo a serviços que são muito fáceis de serem substituídos e ele vai se dedicar agora, depois que o recurso foi admitido, aí sim ao mérito do recurso, ao objeto do recurso. Essa qualidade de prestação jurisdicional e efetividade de prestação jurisdicional impacta diretamente o cotidiano do cidadão comum. Isso vai reverberar na sua vida, nessa resposta do judiciário, desafogando também o judiciário de demandas repetitivas que podem ser muito facilmente também identificáveis e dando ao cidadão uma prestação mais eficiente, mais organizada e principalmente mais célere, que às vezes justiça tardia deixa de ser justiça. Eu não estou falando sobre o judiciário, mas isso se reflete em qualquer relação de trabalho. É só um exemplo do que nós já temos no Brasil. Para finalizar, quero só adiantar para vocês como está hoje na China. A China tem um aplicativo muito parecido com o WhatsApp. Lá eles não utilizam o WhatsApp, não utilizam o Google, eles têm um sistema muito próprio deles. E esse aplicativo, o WhatsApp deles lá, que se chama WeChat, ele tem dentro do aplicativo uma rede social muito semelhante ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, onde você compartilha fotos, vídeos, faz comentários, coloca legendas. Nesse aplicativo também você faz as suas operações bancárias. Esse aplicativo também identifica a sua localização. Por meio desse, eu estou falando apenas de um aplicativo. Por meio desse aplicativo você compra os bilhetes do metrô, dos ônibus, passagens aéreas. Então, esse aplicativo, por meio desse e apenas por meio dele, você não vai utilizar mais cartão de crédito, não utiliza mais dinheiro físico, apenas por meio desse aplicativo você faz quase que a totalidade da sua gestão relacional, seja com o Estado, seja com outras pessoas. E esse aplicativo te dá um score, uma pontuação. Quem já assistiu aquela série Black Mirror vai lembrar de um dos episódios em que as pessoas tinham um número que aparecia sobre as suas cabeças. Esse aplicativo já existe e está em funcionamento. Então lá, você para entrar no metrô, por exemplo, acessar um serviço de transporte público como o metrô, você tem que ter um score mínimo. Se você não tiver um score mínimo, você não pode acessar aquele serviço, aquele transporte público. E como que se dá esse score? Se você faz os seus pagamentos corretamente, se você cumpre a legislação, se você estabelece relações com pessoas, seja profissionais, sejam afetivas, de uma forma coerente. É uma forma do Estado estar completamente observando o cidadão. É uma forma muito agressiva, até diria eu, de observação. Só que em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França, esse tipo de sistema já acontece, só que não é tão transparente como na China. Na China eles não querem disfarçar, isso é uma realidade. Todo cidadão de lá, ou todo estrangeiro que ali visita, ele vai ter que utilizar desse aplicativo para transitar no país, para comprar, para vender, para se relacionar dentro do país, ele vai precisar disso. E ao mesmo tempo o país está coletando dados. Aí a gente entraria numa outra área que é Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não é o nosso foco aqui. Para terminar, o Brasil, atendendo a exigência da OCDE, já elaborou um projeto de lei. Esse projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está hoje em análise no Senado Federal. É o projeto de lei 2021 e a ideia desse projeto é exatamente estabelecer princípios e salvaguardar tanto cidadão, quanto operadores, quanto desenvolvedores de tecnologia de inteligência artificial. Então, estabelecendo responsabilidade
para quem opera a tecnologia, a responsabilidade para quem desenvolve a tecnologia e clareza no uso, no desenvolvimento e uso dessa tecnologia, seja por órgãos estatais, sejam por empresas, sejam por particulares. Então, vai ser o marco civil da inteligência artificial. Como nós temos a internet, como nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a ideia é exatamente um marco civil da inteligência artificial. Como você vai desenvolver, como você vai usar esse programa. Vale a pena você fazer uma pesquisa no site tanto da Câmara como do Senado, tem um resumo, tem um projeto de lei, é muito fácil de você acessar e lá tem detalhes. O projeto de lei está para ser votado aí pelo Senado Federal e provavelmente o será agora neste ano de 2022, que o Brasil precisa cumprir uma série de regramentos, inclusive isso vai impactar a nossa relação comercial com outros países. A gente precisa dessa legislação em vigor para realizar alguns tratados comerciais internacionais. Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é: esqueçam filmes de ficção científica. A inteligência artificial não está aqui para substituir seres humanos. As máquinas não vão dominar o mundo. O que nós, enquanto profissionais, precisamos nos atentar é exatamente estarmos nos profissionalizando para essa nova era. É uma nova era de trabalho que vai mudar completamente a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de produzir, a nossa forma de se relacionar no mercado de trabalho. E quem mais rápido se adaptar a essa tecnologia, com certeza vai sobreviver no mercado de trabalho. A ideia é desenvolver sempre parceria colaborativa entre a inteligência artificial e o trabalho humano de criatividade e de perspicácia, que é insubstituível. É isso. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço.